Mês passado, tendo a oportunidade de falar à igreja, eu falei em Juízes 6, sobre o tema pessoas que Deus usa, falando sobre o chamado de Gideão. E hoje, Deus me direcionou a falar em Juízes 7, falando sobre as pessoas que fizeram parte da equipe, do exército de Gideão. Você conhece um pouco a história, e nós vamos ler a partir do verso 1. Juízes capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim a minha tradução: Então, Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantaram-se de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. O acampamento dos midianitas estava ao norte, no vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é grande demais para eu entregar os medianitas em suas mãos, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Vai e anuncia o seguinte ao povo: quem for covarde e medroso, volte e retire-se do monte de Gileade. Então 22.000 se retiraram e 10.000 ficaram. O Senhor disse também a Gideão: ainda são muitos, faze-os descer à beira da água, e ali separarei os que ficarão contigo, e se eu disser, este irá contigo, ele irá, mas se eu disser, este não irá contigo, este não irá. Gideão fez descer o povo à beira da água. Então o Senhor lhe disse: todo aquele que lamber as águas com a língua, como faz o cão, tu separarás de um lado, e todo aquele que se ajoelhar para beber, colocarás do outro. Os que lamberam a água, levando a mão à boca, foram 300 homens, mas todo o restante do povo se ajoelhou para beber. Então o Senhor disse a Gideão: eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, com esses 300 homens que lamberam a água. Mas quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. Amém. Se você pode, permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos acessar outros versos depois. O tema da nossa mensagem nesta manhã é formação de uma equipe vitoriosa no mundo espiritual. Nós vamos conversar um pouco sobre esse processo de seleção de Deus, para que o exército de Israel, com apenas 300 homens, fosse enfrentar os inimigos, povos inimigos, dentre os tais, na sua maioria, os midianitas. Eu não sei se você lembra o que está acontecendo aqui. Nos dias dos juízes, nós encontramos isso repetidas vezes. E aqui, a partir do capítulo 6 de Juízes, nós encontramos o povo de Israel sendo subjugado pelos midianitas. E porque eles desobedeceram ao Senhor. E esse processo de desobediência, de idolatria, levou com que o povo de Israel ficasse oprimido pelo inimigo. E essa opressão causou algumas coisas, dentre elas escassez. Eles precisavam ficar escondidos nas cavernas, os seus rebanhos foram saqueados, um tempo muito difícil. Então, a partir lá do capítulo 6, Deus aparece a Gideão, chama Gideão e levanta Gideão como um libertador em Israel. Só que Deus não vai usar apenas Gideão. Deus poderia usar apenas Gideão, porque Deus faz do jeito que Ele quer, entendeu? Deus faz do jeito que Ele quer. Certa vez, também em Juízes, nós encontramos a história de Sansão. Somente Sansão, sozinho, deu conta de ser usado por Deus para abençoar a nação de Israel. Deus quiser, Ele pode usar 2 homens, porque quando você ouve a história de Deus tirando o povo de Israel do cativeiro do Egito, você lembra de Moisés. Só que Moisés não estava sozinho, seu irmão Arão estava junto com ele. Deus pode usar 1, Deus pode usar 2, Deus pode usar 12, Deus pode usar quantos Ele quiser. Mas o que eu entendo é que na maioria das vezes, Deus não usa 1 nem 2, Deus usa grupos de pessoas.
Deus usa, eu quero chamar de equipe, mas você pode entender ministérios. E quem são essas pessoas que formam esse ministério usado por Deus para alcançar os planos de Deus? Eu estou dizendo equipe vitoriosa, usando essa ideia de a vitória do povo de Deus é quando o povo de Deus realiza a vontade de Deus. A vitória do povo de Deus não é quando ele faz aquilo que ele quer fazer, é quando ele faz aquilo que Deus planejou para ele fazer. Então esse exército de Israel, e você conhece, você já ouviu falar de histórias, Gideão e seus 300 homens, esse pequeno exército, pastor, 300 é muito, não para aquele tipo de batalha. Tanto é que na primeira convocação vieram 32 mil homens, era um pequeno exército, que eu vou chamar de equipe, é uma equipe vitoriosa, porque eles são instrumento de Deus para levar o povo de Deus à libertação da opressão. No mundo de hoje não é diferente. Quando eu estou falando, nesta manhã, eu estou falando de mundo espiritual. Equipe vitoriosa no mundo espiritual. Não é equipe vitoriosa nas finanças, não é equipe vitoriosa nas empresas, não é equipe vitoriosa nem mesmo na família, no mundo espiritual. Então, quando você ouvir a palavra equipe, eu vou usar essa palavra o tempo todo, pense em ministério. E hoje na escola bíblica, você que não veio deveria ter vindo, o pastor Walter nos encorajou falando sobre a importância do ministério, a importância do serviço cristão. E nós não tínhamos combinado nada. É bem possível que Deus esteja nessa conversa. Então, eu quero falar sobre essa formação de uma equipe vitoriosa no mundo espiritual, uma equipe capaz de vencer batalhas no mundo espiritual, tem a ver com essa semana que nós estamos começando de intercessão, de consagração, porque você já sabe, mas eu vou repetir, nós estamos em batalha espiritual. Efésios 6, 12 diz, portanto, não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nesta manhã, o que Deus me direcionou foi falar que nesse tempo, sem sombra de dúvida nenhuma, Deus quer levantar no meio do seu povo ministérios, equipes vitoriosas, que serão usadas por Ele para abençoar pessoas, para libertar pessoas, para conduzir pessoas à restauração. Amém, irmãos? Então, essa equipe vitoriosa, ou esse ministério vitorioso, é aquele que vai levar os planos de Deus adiante. E dentre os planos de Deus, um dos mais importantes, só para não falar o mais importante, é libertar aqueles que estão oprimidos. Amém, irmãos? Então, oprimidos como assim, pastor? Primeiro, oprimidos pelo próprio pecado, que leva a todas as pessoas a estarem cada vez mais separadas, mais distantes de Deus. Mas não é apenas oprimida pelo pecado. Quantos de nós conversamos e percebemos pessoas dentro do ambiente da fé, dentro dessa comunidade de fé chamada igreja, oprimidas por sentimentos ruins, por pensamentos ruins? Pessoas crentes, tementes a Deus, piedosas, muitas vezes vivem uma vida ruim, porque a sua alma em Cristo já está livre do inferno, mas parece que carrega um inferno dentro de si. Eu creio que Deus quer levantar nesse tempo uma equipe, ministérios, para ajudar pessoas a ficarem livres da opressão. Livres da opressão do pecado, livres da opressão de sentimentos ruins, livres da opressão das forças das trevas. Nós olhamos para o texto, o povo de Israel, agora arrependido, clamando pela ajuda do Senhor, eles estão escondidos nas cavernas, oprimidos. E Deus tem plano de libertá-los. É bem possível que nesta manhã abençoada, com escola bíblica, com louvor, fomos ministrados poderosamente pelo testemunho da ministra do louvor. É bem possível que tenha alguém nesta manhã se sentindo oprimido pelas circunstâncias, pelas pressões, pelo mundo espiritual. E se esse for o seu caso, nós vamos orar no final por você. Você começa a interceder pela sua vida. Mas o que eu quero falar nesta manhã é esse entendimento, é sobre esse entendimento que Deus quer levantar nesse tempo homens, mulheres que trabalhem juntos
na formação de um ministério, na formação de uma equipe que possa conduzir aqueles que estão oprimidos à libertação. Amém, irmãos? Então eu quero falar algumas coisas, se você quer de anotar, anote. Primeiro lugar, a equipe vitoriosa no mundo espiritual é formada por pessoas que responderam sim ao chamado do Senhor. A equipe ou o ministério que será usado por Deus para libertar os que sofrem, para libertar os oprimidos, para realizar os planos de Deus, ela obrigatoriamente, não é talvez, é obrigatoriamente, ela é formada por pessoas que disseram sim ao chamado do Senhor. O pastor tem isso no texto? Vamos lá no finalzinho do verso 6, do capítulo 6, o verso 34 diz assim, Juízes 6, verso 34 diz assim: então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, e ele tocou a trombeta para convocar os abizeritas, que se ajuntaram a ele. Também enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou a ele. E ainda enviou mensageiros a Aser, Zebulon e Naftali, e que saíram ao seu encontro. O Espírito do Senhor está sobre Gideão, e cheio do Espírito Santo, ele toca a buzina, ele envia os mensageiros, e ele faz uma convocação. E essa convocação é para formar uma equipe, é para formar um exército, para libertar o povo da opressão. Existia uma necessidade, e como eu já disse, Deus inclusive pode fazer sozinho, porque quando Deus quer agir, e Ele é poderoso para agir, e ninguém pode impedir o seu agir, Ele nem precisa de gente para isso, entendeu? Ele pode inclusive mandar os anjos, que de vez em quando Ele faz isso. Você lembra lá no dia do rei Ezequias, que o povo de Israel não dava conta, e o anjo do Senhor visitou o exército do inimigo, e 180 mil soldados morreram? Entendeu? Deus pode fazer sozinho, Deus pode enviar os anjos, mas, regra geral, me parece que Deus usa pessoas para cumprir os seus propósitos. E Deus chama pessoas, homens e mulheres. E cabe a nós ouvirmos esse chamado de Deus. E como já foi falado aqui nesta manhã, tudo que nós precisamos é ouvir essa voz de Deus, essa direção de Deus, esse chamado de Deus, porque Deus chama pessoas para cumprir os seus propósitos nessa terra. Amém, irmãos? Então, se há um povo oprimido, Deus chama libertadores. Se há um povo doente, Deus chama intercessores. Se há um povo carente, Deus chama benfeitores. Se há um povo perdido, Deus chama evangelistas para apontar o caminho da salvação. Se há um povo sem conhecimento, Deus chama mestres. Deus levanta professores. Se há um povo de lábios endurecidos, Deus levanta e chama adoradores. E eu poderia ficar aqui falando essa lista, porque o chamado de Deus é sempre a resposta para uma necessidade. Entenda isso. Ministério é sempre uma resposta a uma necessidade. Então o povo está oprimido e Deus levanta agora Gideão, e Gideão, cheio do Espírito Santo, faz um chamado, faz uma convocação, e tem uma resposta a esse chamado. Diz o verso que nós lemos mais cedo, 32 mil homens disseram sim ao chamado. 32 mil homens foram até Gideão, dizendo, eis-me aqui. Não são os 32 mil homens que vão formar a equipe vitoriosa, porque nem todos que são chamados dão conta de levar adiante o seu chamado, mas todos que chegaram ao final e se formaram a equipe vitoriosa, disseram sim ao chamado de Deus. Deus está falando ao coração da sua igreja nesse dias. Existem necessidades
que fazem parte do plano de Deus atendê-las, e Ele vai continuar chamando pessoas a atender essas necessidades. Deus tem planos abençoadores para o seu povo, vitória, libertação, restauração. Deus tem chamado pessoas para formar ministérios que vão atender esse chamado. Então, em primeiro lugar, a equipe vitoriosa a serviço de Deus, ela é formada por pessoas que disseram sim ao chamado de Deus. Amém, irmãos? E eu preciso falar isso. Algumas pessoas são chamadas por Deus de forma sobrenatural, hein? Fala sério. A pessoa tem uma experiência, Deus chama, e a pessoa dá um testemunho, a gente arrepia com o testemunho da pessoa. Na Bíblia está cheio de gente assim. Moisés é chamado por Deus a ser libertador, e a sarça queima e não se consome, que coisa especial. Isaías encontra o Senhor e tem uma visão do Senhor sentado no alto sublime trono, e os anjos estão voando, que coisa especial. Gideão está lá pisando as uvas, e o anjo aparece e conversa com ele, e faz uma refeição, que coisa especial. Na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes, o chamado não é sobrenatural. O chamado é apenas a obediência à palavra do Senhor. O chamado é apenas a resposta, é um sim para aquilo que Deus já está chamando a uma necessidade. Tem gente que não serve no ministério, tem gente que não diz sim para o chamado de Deus, porque está esperando uma experiência, o Senhor falar, o anjo, ou tem um sonho, pastor, sonhei que eu ia ajudar no ministério da cantina. Não vai, o anjo não vai fazer isso. Regra geral não, pode até fazer, mas o que é comum, o que é verdadeiro, o que nós percebemos o tempo todo, é Deus mostrando as necessidades àqueles que estão sensíveis à sua voz, e diante da necessidade nós podemos dizer sim para o chamado de Deus, sim para atender a necessidade. E quando nós temos um coração obediente diante da necessidade, nós somos guiados por Deus a dizer, eis-me aqui. E porque nós somos obrigados? Não. É porque nós vamos ser remunerados? Não. É porque primeiramente nós fomos abençoados pelo Senhor. Primeiramente nós fomos socorridos por Deus. E sensíveis à voz do próprio Deus, nós somos guiados a socorrer outros que precisam. Primeiramente nós fomos libertos por Deus e guiados pelo próprio Deus, nós somos direcionados a conduzir outros à libertação. Nós somos restaurados e nós somos direcionados por Deus a conduzir outros à restauração. Nós somos salvos. Tem alguém salvo por Jesus aí? Diz amém. Amém. E uma vez salvos, nós somos guiados pelo Senhor a conduzir outros à salvação. Você entendeu o chamado de Deus? Não precisa ter um especial, sobrenatural. É que nós já fomos abençoados pelo Senhor, e agora constrangidos, usando a expressão do apóstolo Paulo, constrangidos pelo amor de Deus, em nós, derramado em nós em Cristo, o amor de Cristo que nos constrange, nós dizemos sim. A gente nem queria, a gente queria fazer outras coisas, a gente queria cuidar da nossa vida, mas existe um amor de Deus derramado em nós em Cristo, que nos constrange a dizer sim ao chamado de Deus. Eu gosto demais de 2 Coríntios 1, verso 3 e 4, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Bendito seja Deus que nos consolou primeiro. Bendito seja Deus que nos salvou primeiro. Bendito seja Deus que nos libertou primeiro. Bendito seja Deus que nos restaurou primeiro. Bendito seja Deus que nos direcionou a sair do lamaçal do pecado primeiro. E agora, porque nós somos consolados, nós somos libertos, nós somos agraciados pelo Senhor, nós podemos dizer sim para o chamado para abençoar outros. Amém, irmãos? Primeiro lugar,
A equipe vitoriosa é formada por aqueles que responderam sim ao chamado do Senhor. Talvez o Senhor está te chamando para servir em alguma obra, num ministério, fazer parte, apoiar, ser parceiro. E você está relutando ao chamado de Deus. Uma equipe vitoriosa no mundo espiritual é formada por pessoas que disseram sim para Deus. Segundo lugar, uma equipe vitoriosa é formada por pessoas que não desistem por medo do grande desafio. Não desistem. Porque os planos de Deus é abençoar pessoas. E abençoar pessoas, tirar a pessoa das garras do inimigo, não se engane, não é fácil. É desafiador. Fazer a vontade de Deus não é fácil, é abençoador. Formar um ministério que possa realmente ser relevante no mundo espiritual, trabalhando dentro ou fora da igreja, é desafiador. E eu gosto do verso 2, nós estamos em Juízes capítulo 7, o texto principal desta noite. Eu gosto do verso 2 que diz assim: o Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é grande demais, para eu entregar em suas mãos os medianitas, para que Israel não glorie contra mim, dizendo, foi a minha própria mão que me livrou. Deus olhou, 32 mil homens responderam sim à convocação de Gideão. Deus olhou para aquele grupo e falou: é gente demais, hein? Se esse povo vencer, eles podem falar assim, eles deram conta porque o exército era bom. E Deus, que não divide a glória dele com ninguém, falou: não, vamos diminuir esse povo aí. Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado com a quantidade de gente. E olha, quanto mais gente, melhor para nós, hein? Mas Deus não está preocupado com isso. Inclusive, quando a gente tem muita gente, quando a gente tem muito recurso, a gente corre o risco de cair na armadilha da autossuficiência. É a gente achar que a gente é bom. É a gente achar que a gente dá conta do recado. Então Deus, prevenindo esse sentimento no coração do povo, Deus diz: Gideão, eu vou diminuir esse povo. Aí Deus começa algo que eu chamo de processo seletivo. Dos 32, Deus vai começar a fazer uma peneira, vai começar a selecionar pessoas. Eu acho que você não sabe, mas eu sou, além de teologia, eu sou graduado em recursos humanos. E lá na faculdade nós estudávamos bastante sobre processo de seleção. Enquanto os outros 30 alunos da turma pensavam na empresa, eu já pastor, só pensava na igreja. Nunca fiz os anos de faculdade, nunca pensando no mercado de trabalho, mas sempre pensando na igreja, e isso me abençoou demais. Mas sabe uma coisa que a gente aprende lá na faculdade de recursos humanos? Que com o decorrer das décadas, o mundo mudou. Antes era muito valorizado dentro das empresas a capacitação técnica, o currículo, as graduações. E com o passar do tempo, cada vez mais foi se valorizando as competências emocionais, a atitude do colaborador. Porque um curso técnico, uma habilidade é ser capaz de se desenvolver, mas gestão emocional, a atitude, que é algo essencial, é cada vez mais valorizado no mercado de trabalho. As pessoas normalmente elas são contratadas pelo seu currículo, pela sua capacitação técnica, pelo seu currículo acadêmico e são demitidas, desligadas pela falta de gestão emocional, pela sua atitude diante da própria empresa, diante do próprio trabalho, diante da missão da empresa. E no ministério também não é diferente. Muitas das vezes nós olhamos e valorizamos as pessoas pelas suas capacitações, pela sua experiência, porque eu tenho o texto na Bíblia decorado, mas muitas das vezes nos falta a atitude necessária para levar adiante aquilo que Deus quer para nossas vidas. Nos falta gestão emocional, nos falta a capacidade de relacionar com pessoas. E Deus nesse processo seletivo, Ele faz algo muito interessante, que Ele diz para Gideão: Gideão, fala para esse povo que quem tiver com medo pode ir embora. É mais ou menos como se o pastor Jean chegasse nessa manhã: ó, quem tiver cansado pode ir embora descansar, não precisa ficar no culto não. Quase todo mundo está cansado. Somos uma geração cansada.
Então Deus fala para Gideão, verso 3, Juízes 7, verso 3, vai e anuncie o seguinte ao povo: quem for covarde e medroso, volte, pode ir embora. Ah, pastor, mas ninguém vai assumir que é covarde, que é medroso, que está com medo. Ninguém. A Bíblia diz que tinha 32 mil homens ali, que disseram sim ao chamado. 22 mil foram embora. Mas por que eles foram embora? Porque eles sabiam o tamanho do desafio. Porque 32 mil parece que é muito, mas o exército dos midianitas e os outros associados deles eram milhares e milhares. A Bíblia diz que os camelos, que eram os carros de guerra, eram tamanhos que não podiam contar. O desafio era grande demais. E eles, de verdade, eles tinham medo. Eles tinham medo de enfrentar o inimigo, eles tinham medo das perdas, eles tinham medo da morte. E como eu já disse, muitas vezes o ministério ele é desafiador. Muitas vezes a vida cristã é desafiadora. Viver longe do pecado é um desafio. Lidar com relacionamentos difíceis, até mesmo dentro do ambiente da fé, é um desafio. Conduzir pessoas que estão oprimidas à libertação é um desafio. Porque lidar com quem é crente, está na presença do Senhor é fácil, hein? Mas tem muita gente oprimida, muita gente rebelde, muita gente longe de Deus. E ajudar essas pessoas é um grande desafio. E Deus quer usar a nossa vida. Mas se a gente tiver medo do desafio, a gente desiste. Então essa equipe que Deus quer usar, esse ministério que Deus vai usar para conduzir pessoas à libertação, para abençoar a igreja, essa equipe vitoriosa é formada por pessoas que não desistem por causa do grande desafio. Porque sempre vai ter desafio no ministério, sempre vai ter desafio na vida cristã, sempre vai ter. Ninguém se engane. Deus quer usar a sua vida, mas não tenha medo do desafio. Deus diz para Gideão: os covardes podem ir embora. Você é de que grupo? Dos covardes que vão embora ou dos que permanecem para a glória de Deus? A equipe vitoriosa no mundo espiritual, nesse ano de 2025, é formada por pessoas que não desistem diante dos desafios. Amém, irmãos? Terceiro lugar. A equipe vitoriosa é formada por pessoas que não deixam de vigiar, mesmo em tempos de refrigério. Não deixam de vigiar. O processo de seleção de Deus continua. A Bíblia diz que Deus olha, 22 mil foi embora, ficou 10 mil, já é 10 mil tá bom, né? Deus fala, é gente demais, Gideão, é gente demais ainda. Você faz o seguinte, Gideão, você vai levar esse povo para beber a água no rio. E lá o processo de seleção continua. E a Bíblia diz que Deus ele tem senso de humor, né? Porque Deus faz umas coisas que é especial. A Bíblia diz, faz a fila, Gideão. Porque a Bíblia conta a história rápido, mas a gente tem que parar para pensar que aconteceu 10 mil homens para beber água. Faz a fila, 10 mil na fila, hein? Que fila é essa, hein? E Deus falou com o Gideão, fica vigiando. Quem puxar água para beber, e lamber igual cachorro, está filmando? Separa de um lado. E os que ajoelhar e botar a cara na água, separa do outro. Eu fico imaginando o Gideão, bebe água, vem para cá. Puxou a água para a boca, fica para um lado. Bebeu igual, ajoelhou e abaixou a cabeça para o outro. E a Bíblia diz que 300, dos 10 mil, 300 só puxaram a água até a boca. Não ajoelharam e botaram o rosto na água. O que o Senhor quer falar com Gideão e talvez comigo também? É que a equipe vitoriosa é formada por pessoas que não deixam de vigiar, mesmo em tempos de refrigério.
Sabe por quê? Porque quando ele puxa a água para a boca, o seu olhar está atento. Se ele ajoelha e bota a cara dentro da água, pastor, mas a guerra não começou, a guerra já está acontecendo. É só um tempo de refrigério, é só para beber água, o inimigo não está vindo. Mas esses que puxaram a água até a boca, mesmo no tempo de refrigério, estão vigilantes. Estão vigilantes. Quem sabe que está enfrentando batalha no mundo espiritual, não deixa de vigiar. Mesmo quando parece que está tudo bem, parece que é tempo de refrigério. Deus tem nos chamado para cumprir os seus propósitos, mas precisamos estar vigilantes, mesmo quando está tudo bem. E a gente podia citar muitos textos, eu vou citar só para começar o do Senhor Jesus, o nosso mestre, que diz assim, Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Tudo bem no casamento, não abaixa o olhar. Não se distraia. Vigilância. Tudo bem com seu filho, vigilância. Tudo bem no ministério, vigilância. Pastor, está tudo bem na igreja, vigia. Vigia. Sabe por quê? Nos alertou o apóstolo Pedro, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Está tudo bem, mas permaneça vigilante. Pastor, agora é hora de beber água, agora é de refrigério, está tudo bem, mas olha o olhar, fica vigilante, porque se você parar de vigiar, o inimigo pode botar o dedo sujo na tua vida, na tua família, no teu ministério. Quem são as pessoas que Deus vai usar para formar um ministério vitorioso? As pessoas que em todo tempo, em todo lugar, dentro e fora da igreja, permanecem vigilantes. Pastor, mas meu trabalho não tem nada com a igreja. Vigia lá no trabalho. Pastor, vigia, porque tudo que o inimigo quer é que você abra uma brecha, para que no mundo espiritual ele destrua o teu ministério. Quantos são os casos, e parece que toda semana aparece um novo, de homens, de mulheres, que aparentemente eram grandemente usados por Deus, mas em vez de vigiar, se curvaram e perderam o ministério. Deus vai usar uma equipe nesse tempo, inclusive equipe nessa igreja, mas de pessoas que permanecem vigilantes. 4. A equipe vitoriosa é formada por pessoas que continuam acreditando, mesmo com pouco recurso. Verso 7 diz que só tinha 300 homens. Começou com 32, agora só 300. Aí Deus diz assim, Juízes 7. Então o Senhor disse a Gideão, eu vos livrarei e entregarei os meditas nas tuas mãos com esses 300 homens. É só com os 300. Mas Deus, se com 32 mil já estava difícil, com 10 estava difícil, como é que vai ser com 300? Se lá com 32 mil um monte de gente estava achando difícil e ficou com medo e desistiu, quanto mais os 300? Mas a Bíblia não diz que nenhum dos 300, quando falou, é 300 só, hein? A Bíblia não diz que nenhum dos 300 desistiu. Sabe por quê? Porque eles continuaram acreditando naquela palavra, continuaram acreditando naquela promessa, eles não desistiram, eles continuaram acreditando. Tem pouca gente comprometida, pastor, continue acreditando. Alguns soldados, os melhores, foram embora, Deus liberou eles, continua acreditando. Pastor, mas o inimigo é grande demais, a batalha é grande demais, tem mais recurso, tem mais, continua acreditando.
mas o exército de Israel, eles não são militares, eles têm pouca experiência. Continue acreditando. E deixa eu falar uma coisa para vocês, eles nem imaginam uma possibilidade de como vão vencer aquela batalha, mas eles continuam acreditando. Tem coisas que Deus vai fazer e a gente nem sabe como é que vai ser, mas continue acreditando. Tem uma palavra, Deus diz, eu vou livrar o povo com vocês, entendeu? Continue acreditando. Deus prometeu a vitória, e se eles estão aliados com os planos de Deus, é isso que importa. Talvez você vai fazer parte do ministério e você, mas quem sou eu para fazer parte do ministério? Quem sou eu para ser usado? Quem sou eu para falar? Quem sou eu para orar? Quem sou eu para ministrar? Fica alinhado com os planos de Deus e acredite na sua palavra e continue acreditando. Porque Deus usa ministérios formados por pessoas que mesmo com poucos recursos continuam acreditando. Tem gente que largou o ministério porque parou de acreditar. Porque quando você acredita de verdade, você vai adiante. Mesmo não sabendo como fazer, você permanece. Quem são as pessoas que Deus vai usar nesse tempo para formar ministérios vitoriosos? Pessoas que mesmo diante das dificuldades, poucos recursos, continuam acreditando. Amém, irmãos? 5. Porque eu faltei a aula de homilética, que fala que é 3 ou 4 pontos, eu vou para o 5. E se a hora deixar, eu vou para o 6 e para o 7. 5. Equipe vitoriosa é formada por pessoas, e essa é muito importante. As outras também, mas presta atenção nessa. Pessoas abertas a aprender novas formas de agir. Deus vai usar ministérios, equipes abertas a aprender aquilo que Deus tem de novo para o seu povo. Vamos lá para o verso 17. Juízes 7, verso 17. E lhes disse, a palavra é de Gideão: olhai para mim e fazei como eu fizer. Assim que eu chegar à extremidade do acampamento, fazei o que eu fizer. Quando eu e todos que estiverem comigo tocarmos a trombeta, tocai também as trombetas ao redor de todo o acampamento, e gritai pelo Senhor Gideão. E Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram à extremidade do acampamento no princípio da vigília da meia-noite, logo depois de trocar as sentinelas. Então tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros que tinham em suas mãos. Só até aí é o suficiente. Lembra que eu falei que era só 300, eles não tinham nem ideia o que ia acontecer? Mas eles continuaram acreditando. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas Deus tinha revelado uma estratégia para o líder. Deus tinha falado nos versos que nós não lemos, exatamente o que Gideão precisava fazer. É só 300, Gideão. Mas sabe o que você vai fazer? Você vai dividir os 300 em grupo de 100. 3 grupos de 100, e cada um vai para um canto do acampamento dos medianitas, e vai ser meia-noite, e cada um vai ter nas suas mãos jarros de barros, e cada um vai ter tochas nas suas mãos, e quando tocar a trombeta, todo mundo vai trocar a trombeta junto, e todo mundo vai quebrar os jarros, e todo mundo vai gritar, pelo Senhor Gideão. Aí eu fico pensando o seguinte, aquilo que aconteceu com aqueles 300 homens, que foi o início da grande vitória, nunca tinha acontecido, nunca experimentaram algo parecido, e aqueles 300 homens precisaram estar abertos a essa nova maneira de lidar, com essa nova maneira de achar. Talvez até alguém tenha pensado, mas nunca foi feito assim. Talvez alguém tenha pensado, mas meus pais não lutavam assim, o exército de Israel nunca lutou assim, os inimigos não lutam assim, por que a gente vai lutar? Mas a Bíblia não diz que eles resistiram. É uma estratégia nova. Vem de Deus. Porque a Bíblia diz que o Gideão estava cheio do Espírito Santo.
e eles não resistiram, eles acreditaram na direção de Deus. Não era loucura da cabeça de Gideão, não. Eles perceberam que Gideão estava cheio de Deus. Nós lemos o texto aqui, capítulo 6, verso 34. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão. E eles então, aqueles 300, precisaram aprender uma nova forma de agir e obedeceram. E esse é um desafio para mim e para você. Porque a gente não gosta do novo, a gente gosta do de sempre. O nosso cérebro, inclusive neurociência diz isso, eu gosto de estudar neurociência, ele gosta de rotina, ele não gosta de nada novo. Você não gosta de, a grande maioria de nós não gosta de experimentar o novo, porque isso dá trabalho, será que é ruim? Você vai na pizzaria, tem 50 sabores de pizza e você fala frango com catupiry. Você já sabe que você gosta dessa, não tem medo de errar. Aí um dia eu fui na pizzaria e eu falei, eu vou experimentar algo novo. Aí pedi uma pizza de alish. Quem já comeu alish? Alguém pode gostar, mas para mim é um peixe salgado. Mas eu experimentei. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqueles homens nunca tinham experimentado aquele algo de novo, mas aquele novo era de Deus. Cuidado com você. Não sei se eu falo. Melhor falar, né, pastor? Cuidado com a palavra chamada nostalgia. Você sabe o que é nostalgia? Eu falei, eu sei o que é, deixa eu ver no dicionário. O dicionário diz assim: saudade de algo, de um estado, ou de uma forma de existência que deixou de ter. Desejo de voltar ao passado. Ah, pastor, naquela época era tão bom. Eu também acho. Mas cuidado com a nostalgia. Eu tinha uma ovelha durante 17 anos que ela sempre falava assim, na minha época que era bom. A mocidade da igreja em 1980 era uma benção. Cuidado com a nostalgia. Porque por melhor que tenha sido o passado, ele não volta mais. E a vida é agora, e é ao vivo. Cuidado. Porque, sabe por quê? Porque o mundo mudou, as pessoas mudaram, a cultura mudou, Deus não mudou, os princípios não mudaram, mas as formas de agir podem mudar. Porque o Gideão com 300, não adianta querer lutar a batalha de 32 mil, é diferente. Deus vai usar um ministério disposto a experimentar novas coisas, desde que elas venham da parte de Deus. Desde que elas estejam alinhadas com a palavra do Senhor, do seu povo. Os 300 obedecem cegamente Gideão, não é porque Gideão é bonzinho, não. Não é porque Gideão é o mais importante em Israel, não. É porque eles perceberam o que está registrado lá em Juízes, capítulo 6, verso 34. O Espírito do Senhor se apossou de Gideão. Então, se a direção vem de Deus, a gente vai adiante. É diferente, eu nunca fiz, eu não conheço como é que é, mas se é de Deus, eu obedeço. Amém, irmãos? Então Deus vai usar um ministério, uma equipe vitoriosa, formada por pessoas dispostas a se abrir para o novo de Deus. E para terminar, a equipe vitoriosa é formada por pessoas capazes de trabalhar juntas. Pastor, mas isso é muito simples. Disposta a trabalhar junto para cumprir um propósito. Eu já expliquei aqui. 300 pessoas, 3 grupos de 100, fazendo exatamente aquilo que Deus direcionou junto. Se um só homem sozinho joga o jarro de barro no chão, não faz efeito nenhum. Se um sozinho, se meia dúzia sozinho toca a corneta, não faz barulho nenhum. Mas quando os 300 juntos tocam a corneta, quando os 300 juntos jogam o jarro no chão, quando os 300 juntos gritam, a Bíblia diz que eles pareciam milhares. Sabe por quê? Porque eles estavam juntos, o poder da coletividade, agindo no tempo certo, fazendo o melhor para cumprir
o propósito que Deus tinha estabelecido. E a partir daí que o inimigo começou a perder a batalha. Sabe o que Deus está falando no meu e teu coração? Gideão pode ser uma benção, hein? Inclusive era, a Bíblia diz que o anjo chama ele de homem valente, valoroso. Mas por melhor que seja Gideão, sozinho ele não dá conta, entendeu? É um ministério, é equipe, todo mundo junto. Porque sozinho Gideão não cumpre os planos de Deus. Por melhor que eu seja, eu preciso de ajuda. Por melhor que você seja, você precisa de ajuda. Esteja pronto a ajudar, esteja aberto a receber ajuda. Esteja aberto a trabalhar com outras pessoas, inclusive se elas forem diferentes de você, não tem problema, desde que elas estejam alinhadas debaixo da vontade do Senhor, desde que elas estejam sendo selecionadas e obedientes pela palavra de Deus. A equipe vitoriosa é formada por pessoas capazes de trabalhar juntos para cumprir um propósito. Eu disse que tinha acabado, mas tem mais um. 7. Vocês querem ouvir o 7 ou não? A equipe vitoriosa é formada por pessoas que contam com a intervenção divina. Milhares de medianitas. É impossível aqueles 300 homens vencer essa batalha. Fala sério. Impossível. E inclusive eles sabem disso. Só existe uma possibilidade deles serem vencedores. E o segredo não é o líder. O segredo não são as habilidades dos soldados. A vitória virá somente pela intervenção de Deus. O verso 22, Juízes 7, 22, presta atenção. Quando as 300 trombetas foram tocadas, o Senhor, eu vou repetir mais uma vez, o Senhor fez com que todos no acampamento voltassem a espada uns contra os outros. O Senhor fez um rebuliço no meio do povo inimigo. O Senhor fez que o inimigo se virasse uma espada contra o outro. O Senhor confundiu o inimigo, dando a vitória para a equipe de Deus. Deus fez aquilo que Gideão e seus 300 homens não podiam fazer. Você que estava aqui desde o início do culto, lembra o texto que eu comecei o culto? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta acordar cedo e dormir tarde, que é inútil, se o Senhor não agir. Por melhor que seja uma equipe, por melhor que seja um líder, por melhor que seja um ministério, sem a intervenção divina não tem vitória. Por mais dedicados, vigilantes, obedientes que sejamos, sem a intervenção divina não tem vitória. Os discípulos são uma bênção, foram escolhidos pelo próprio Jesus, mas Jesus deixou claro que eles dependem do Senhor. Jesus disse, João 15,5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podem fazer. Gideão e seus 300 homens, sem a intervenção divina, nada podem fazer. A equipe vitoriosa é formada por pessoas que contam com a intervenção divina. Nós vamos fazer o nosso melhor, entendeu? Nós vamos dedicar, nós vamos vigiar, nós vamos consagrar, nós vamos vir na igreja, nós vamos estudar, nós vamos fazer gestão, nós vamos fazer tudo. Mas nós contamos com a intervenção divina, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar aqueles que edificam. Amém, irmãos? Terminou. Nós vamos orar. O pastor falou coisa demais, só pode pelo menos repetir os pontos? Posso. A equipe vitoriosa no mundo espiritual, se você quiser entender em ministério, entenda, é formada por pessoas que disseram sim para o chamado do Senhor.
Se você quer fazer parte de uma equipe vitoriosa, você tem que dizer sim para Deus. Você para de endurecer teu coração e diz sim para o ministério, diz sim para uma necessidade que precisa ser atendida. Você está olhando e falando assim, ninguém faz nada. E talvez Deus está falando assim, eu estou contando contigo. Em segundo lugar, pessoas que não desistem por causa do grande desafio. O pastor falou aqui com os irmãos que foram alvo das nossas orações hoje, tem serviço demais. Os irmãos podiam falar, então não quero não, pastor. Não, é assim mesmo, serviço demais, toda a área, todo o ministério, é muita necessidade, muita gente sofrendo. Deus vai nos usar, mas nós temos que permanecer vigilante o tempo todo. Mesmo na hora do refrigério. A equipe vitoriosa é formada por pessoas que acreditam e continuam acreditando, mesmo quando os recursos são poucos. Mesmo quando alguns bons soldados foram liberados por Deus para ir embora. Você entendeu isso? Daqueles 32 mil, muita gente boa foi embora. Foi Deus que liberou. Porque Deus estava selecionando quem Ele queria. Pessoas abertas ao novo de Deus. Novas estratégias, novas formas de agir. Para alcançar o plano de Deus. Capazes de trabalhar juntos. Não tem estrela na equipe de Deus. Nem Gideão, que é o líder, é estrela. Estão todos trabalhando juntos. Para cumprir o propósito de Deus. E pessoas que acreditam e contam com a intervenção divina. Porque se Deus não fizer, ninguém faz. Eu vou orar pela minha vida agora. Se você quiser, você pega carona nessa oração. Porque eu quero fazer parte de uma equipe vitoriosa nesse 2025. Eu quero fazer parte de um ministério que abençoa pessoas. Sabe por quê? Porque Deus primeiro me abençoou. Eu quero fazer parte de um ministério que leva libertação ao cativo, porque eu fui liberto pelo Senhor. Eu quero fazer parte do ministério que leva a restauração, porque o Senhor me restaurou e está me restaurando dia a dia. Eu quero fazer parte do ministério que leva uma palavra de salvação, porque pela graça Jesus me salvou. E eu disse no início que eu ia orar, talvez por alguém. Pastor, eu até queria fazer parte do ministério, mas eu tenho vivido tempos de opressão. Talvez na família, no trabalho, na saúde, no mundo espiritual. Você pode fechar os seus olhos aí onde você está? E se você queria fazer tanta coisa, você ouve essa palavra, teu coração arde, tu queria fazer tanta coisa, mas na verdade tu está debaixo de opressão. Nós vamos orar hoje por que você fique liberto disso. Alguém? Eu só fiz esse convite porque Deus me direcionou a fazer. Alguém? Presta atenção, eu não vou convidar você para vir aqui na frente, mas se eu não ver sua mão levantada, eu não vou orar por você. Alguém? Pastor, ora pela minha vida que eu estou debaixo de opressão? Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe aqui. Pastor, eu queria estar no ministério, Deus abençoe. Mas eu estou debaixo de opressão na minha casa. Pastor, eu estou debaixo de opressão no mundo espiritual. Pastor, eu estou debaixo de opressão do pecado. Ninguém sabe não, pastor, mas eu estou. Levante sua mão, Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe as duas jovens lá em cima. Eu quero declarar em nome de Jesus que você que levantou a mão, você vai ser liberto daquilo que te oprime. E você fará parte do ministério onde vai libertar pessoas oprimidas para a glória do Senhor. E um segundo motivo de oração, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu quero que você saiba que eu vou orar por você, por cada um, homem ou mulher, que entrou por essas portas hoje, ou por você que está ouvindo essa palavra pela transmissão. Se você quer fazer parte dessa equipe vitoriosa da parte de Deus, diga sim para o chamado de Deus, e Ele vai te usar. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos nós, totalmente dependentes do agir do Senhor, diante de um mundo caótico e opressor,
clamando a intervenção do Senhor, porque se o Senhor não agir, nada dá certo. Pai, em nome de Jesus, eu quero começar pedindo o teu favor sobre essas pessoas que levantaram as mãos hoje aqui. Os olhos do Senhor estão sobre essas vidas. O Senhor sonda os corações. O Senhor sabe exatamente o que oprime essa mente, que oprime esse coração, que oprime essa vida. Pai, em nome de Jesus, eu declaro libertação. Pensamentos contrários, sentimentos ruins, pecados escondidos, relacionamentos quebrados, eu declaro restauração, para que os teus filhos libertam, possam te servir para a glória do teu nome. E aqui estamos nós, com uma pequena equipe de Gideão, querendo vitória da parte do Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam abertos ao chamado do Senhor, que cada um de nós possamos ir adiante, mesmo diante dos desafios, vigilantes, acreditando, aprendendo o novo do Senhor, trabalhando junto e principalmente crendo na intervenção do Senhor. Abençoa os teus filhos para a glória do teu nome e nos permite ouvir testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer no meio de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.